Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Você que é novo por aqui, já vou lhe pedir que aquilo que todo mundo pede, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê aquele like, isso ajuda bastante o nosso canal crescer para que a palavra do Senhor possa ser alcançada e muitas pessoas estão necessitadas. Como eu costumo dizer, você no nosso canal se torna um missionário, você compartilhando os nossos conteúdos para as pessoas que você ama, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para os grupos de WhatsApp. Quem sabe essa pessoa não é alcançada pela palavra de Deus. E dias mais tarde ela vai contar um testemunho que aceitou o Senhor Jesus através da sua vida enviando esse vídeo. Queridos e queridas que me ouvem através desse canal no YouTube, eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Mas antes que eu traga a palavra do Senhor, eu quero que você reflita bastante atenção a palavra que eu vou vos trazer nesse dia de hoje. Quem sabe você já ouviu esta palavra. Quem sabe até alguém já pregou esta palavra. Mas quem sabe você passou desapercebido e hoje você está tendo a oportunidade de rever novamente esta palavra. A palavra esta se encontra no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14, verso de número 12, está escrito: E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, e se rebelando, então estendereis a minha mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Aí o versículo 14 diz: ainda que estiver no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha que coisa, hein? Quando eu li esse texto, eu me maravilhei. E, ao mesmo tempo, me perguntei por que o Senhor fala isso ao profeta Ezequiel. Se uma nação pecar contra ele, ou seja, prevaricar, sair da sua presença, fazer as coisas que não lhe agradam, a Bíblia diz que o Senhor envia fome sobre aquela terra e arranca o sustento sobre ela. Mas o versículo 14 que nós lemos diz: se tiver esses três homens na terra, quem? Noé, Daniel e Jó. O Senhor diz que a destruição vem, mas Deus vai livrar a sua alma. Eu parei e me perguntei que importância tem esses três homens a ponto de uma nação ser destruída e mesmo assim o Senhor poupar a alma deles. Eu me perguntei qual a importância significativa alguém pode dar para esta narrativa que o profeta Ezequiel tem essa visão dada por Deus. Observe que o texto vai dizendo que o Senhor fala com o profeta. Não foi alguém que está elogiando essas três personagens. É o próprio céus que se revela para alguém na terra e dá testemunho desses três homens. Para que nós entendamos o que a Bíblia está dizendo nesse dia, para eu, para você, é o seguinte: prestamos atenção nessas três personagens que a Bíblia faz questão de citar o nome deles. Noé, Daniel e Jó. Esses três homens foram tão importantes, tão fundamental para o reino dos céus, que a visão do profeta é: a destruição é da terra, vai ser destruído. Porém, a Bíblia vai dizer que
se na terra tiver esses 3 homens, o Senhor não deixa de não destruir, mas apenas eles 3, o Senhor livra a sua alma. É forte esse mistério. Vamos descobrir? Vamos. Acompanhe comigo o raciocínio, por favor. A Bíblia diz que quando a fé dos homens for embora, quando eles perderam a esperança, perderam a fé, ou seja, eles não tinham mais esperança em Deus. A Bíblia aparece para Noé e diz para ele construir uma arca, porque o Senhor ia destruir toda aquela gente. Porém, a Bíblia diz que Noé começa a construir a arca. Aparentemente, ele vai ao mato, serra aquela madeira, que não era fácil naquela época, não existia motosserra como existe hoje. Eu não sei como foi também que ele serrou essa madeira de tão proporção de grande poste para construir a arca. Ele leva tempo serrando aquela madeira. Enquanto ele está serrando aquela madeira, os curiosos estão passando por perto. Eu imagino que os curiosos observam e dizem: fazendo isso aí por quê, Noé? Ele imagina: eu recebi uma visão de Deus. Eu imagino dizendo: como recebeu a visão de Deus? Conte para nós que visão é essa. Eu imagino que Noé disse para ele: eu recebi a visão de Deus que a terra vai ser inundada de água. Eu imagino um sorriso no rosto daquelas pessoas dizendo: esse homem, ele enlouqueceu, porque nunca choveu na terra. Aliás, nem orvalho só cai pela madrugada. Eu imagino que Noé continuou fazendo aquela arca segundo a visão que Deus entregou para ele. O povo não percebeu que aquele homem recebeu aquela visão de Deus e passou a observá-la, passar a zombar da atitude que Noé estava fazendo a arca. Eu já quero abrir um parênteses e dizer para você, quem sabe hoje, quando é citado o Evangelho, quando é pregado a palavra de Deus, você, quem sabe, você zomba, você critica, você diz que essas pessoas estão citando a palavra, não tem o que fazer, são gente preguiçosa, são pessoas que enlouqueceram, são gente fanática, que não precisa isso, mas você se esquece que essa pessoa vem enviado de Deus, quem sabe até para a sua própria vida, na pregação do Evangelho. E elas não deram crédito, elas passaram a zombar, todos os dias ela passava, via Noé carvando aquela madeira, cutilando aquela madeira que não foi fácil. Eles zombavam dizendo: Noé enlouqueceu. Noé não é mais aquele homem que era antes. Noé agora é um fanático, diz que recebeu uma visão do céu aí para preparar uma arca. Como é que Deus vai destruir a terra em água que nunca choveu? De onde vem tanta água assim? Esse homem é um doido. E a Bíblia diz que ele continuou no propósito que Deus havia falado com ele. Eu quero que você entenda que a visão que você recebeu, por mais que não pareça ser uma visão normal ao povo que vai lhe ouvir, não desiste. Continue no propósito que Deus iria contigo. As pessoas que recebem a visão, eles desistem do meio da caminhada. Essa pessoa não é digna de entrar no reino dos céus. A palavra de Deus mesmo vem clara dizer que aqueles que lançam a mão no arado e voltam atrás, eles não é digno de entrar no reino dos céus. Observe, Noé continua fazendo a arca, mesmo que as pessoas estejam zombando ele. Não importe qual motivo estão te zombando, não importe que você todos os dias está indo buscar o Senhor, e as pessoas dizem: todos os dias na igreja, não muda nada, isso não acontece nada, Deus não está te ouvindo, Deus é santo, você é pecador, jamais Deus vai dar uma coisa grande para alguém que é pecador. Então esse é o motivo de zombaria da multidão que não entende que a destruição vai vir. E Noé continuou fazendo a sua arca. Ao término da arca, a Bíblia diz que
Noé fazia a arca e pregava, dizendo que o fim estava se aproximando. Porém, ninguém dava ouvido, ninguém queria saber de negócio de arca, nem de chuva na terra. Até que Noé, cumprindo-se os dias de fazer a arca, Noé entrou na arca com as suas famílias e os casais de animais. Quando Noé entrou na arca, uma coisa me chama a atenção, que a tampa daquela arca que Noé entrou e os animais, não foi Noé que fechou. A Bíblia diz que um anjo veio e fechou por fora. Por quê, meu pastor, por fora? Porque imagine Noé dentro da arca e aquela grande multidão batendo na tampa da arca, dizendo: abre, Noé, a arca, abre, Noé, a arca. Que desespero não ia ficar Noé. E nós somos ser humano, todos têm sentimento. Por mais cruel que seja o ser humano, mas há um sentimento no nosso coração. E eu tenho certeza que Noé ia ter compaixão naquele povo e ia abrir a porta da arca para a quantidade de pessoas entrarem. Só que Deus, sabendo que isso ia acontecer, já disse que o Senhor fechou a porta da arca por fora, para não dar nenhum tipo de possibilidade a alguém poder entrar na arca depois que a água veio subir. Depois de Noé preparar a arca, vem agora a chuva na terra e começa a chover. Quando começou a chover, o povo tornou em si que aquilo que Noé pregava era pura realidade. Eu já quero abrir um parente e trazer para todos vocês que estão me ouvindo e vendo esse vídeo, entenda. Quem sabe hoje você não está dando tanto crédito à pregação do Evangelho. Nós passamos pregando na sua rua, entregamos os folhetos pelas rádios, pelas televisão, todas as emissoras que engloba todo o universo. Você que diz, quem sabe está muito cedo para mim. Eu sou ainda um jovem, eu não curti a minha vida ainda, eu não estou pronto, eu não estou preparado. E isso os dias vão passando, até que um dia a trombeta vai tocar. Quando a trombeta toca, não tem mais tempo nem possibilidade de alguém se arrepender e correr aos pés de Cristo para se arrepender dos seus pecados. O tempo é hoje, meu amigo. O tempo é hoje, minha amiga. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quem sabe é a última oportunidade que Deus está te dando. A arca, ela ainda está aberta. A arca, ela ainda está te esperando você entrar por ela. Mas a Bíblia diz também, não tinha só Noé, não. Tem outro personagem, por nome Daniel. Observe que quando o rei Nabucodonosor, ele invade a nação de Israel, a Bíblia diz que ele leva cativa aquele povo para o seu território. Ao chegar na Babilônia, a Bíblia diz que aquele povo falava diferente, tinha um linguajar diferente, dificilmente eles entendiam o que aquele povo falava. Ou seja, o povo de Deus é diferente, tem um linguajar diferente. Até é entendido por poucos, mas é um povo de Deus. Observe que o rei percebe e assenta ao seu coração que ele voltasse de novo à terra e arrumasse alguns jovens que tivessem habilidade em falar, fosse cheio do Espírito Santo de Deus e fosse cheio de sabedoria para lidar com o próprio povo da nação de Israel. E que ele topa? Ele encontra 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel. 4 jovens. Esses jovens ele leva para a Babilônia. Ao chegar na Babilônia tem que ser preparado para poder se apresentar diante do rei. A Bíblia diz que os eunucos recebem aqueles 4 jovens hebreus, servos do Deus Altíssimo, para preparar eles para se encontrar diante do rei e trabalhar dentro do palácio. Quando ele coloca o alimento para que Daniel e os seus 3 jovens comessem, eles se surpreenderam com a seguinte mensagem
dos 4 hebreus, dizendo: a gente não come dessa comida. Mas como assim vocês não comem dessa comida? Não, nós não participamos dessa comida, porque essa comida é sacrificada a ídolos. Nós entendemos que nós não senta na mesa de ídolo para comer. Observe que os eunucos se espantam, diz: não pode. É a única comida que nós temos aqui. Todos os nossos eunucos, servos do rei aqui do império, comem dessa comida e eles ficam robustos, ficam bonitos ao apresentar diante do rei. Porém, Daniel disse para eles: nós não comemos dessa comida e eu lhe peço um tempo. Que tempo você quer, Daniel? Me dê só legumes para que nós comamos e depois de alguns dias nós apresentamos ao rei. Se nós estiver bonito, robusto, a gente continua comendo legumes. Se nós estiver descaído, nosso semblante triste, nós comemos da comida que você oferece. E eu sei que eles combinaram dessa forma. A Bíblia diz que depois que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego apresentaram aqueles eunucos, quem comia da comida sacrificada a ele estava com seu semblante descaído, estava feio, estava cabisbaixo, porém Daniel e os seus homens estavam robusto, bonito, estava bem elegante, forte. Ele disse: esse negócio funciona. E apresentaram esses 4 hebreus na presença do rei. E o rei constituiu eles como maiorais entre o seu povo que veio da terra de Israel. Os dias foram se passando, muitas coisas foram acontecendo na nação da Babilônia, porém um belo dia o rei achou de se engrandecer o seu ego e fazer uma estátua para que o seu nome fosse proclamado por todas a província. Esse dia era tão especial para ele como nenhum outro dia. E isso não só ia marcar a história da nação de Israel, como também ia marcar a história da Babilônia. A Bíblia diz que a estátua é erguida e a horte vem para que quando ele solte o som da gaita, do tufo, de todos os instrumentos de sorte musicais, toda a nação prostrasse diante daquela estátua e o adorasse a ele, agradecesse aquela estátua, dizendo: viva o rei, viva a estátua que foi construída com todo o poder. A Bíblia diz que, porém, não saiu da forma que o rei planejou. Não saiu da forma que o rei quis. Toda a multidão se prostrou. Apenas 3 homens ficaram em pé. Quando aqueles 3 homens ficaram em pé, a mando de quem? A mando de Daniel. Daniel sabia muito bem instruir os seus homens para representar a nação de Israel. A mando de Daniel, aqueles homens permaneceram em pé. E quem sabe, toda a geração que veio de Israel se curvaram também, que existiam muitas pessoas. Porém, 3 homens permaneceram de pé, a mando de Daniel. Daniel disse a eles: represente. Eu não posso lhe representar porque eu estou aqui sentado na mesa, mas vocês estão no meio da multidão, me represente muito bem. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens ficaram em pé, ficaram de pé. E o rei dá chance de novo para eles. Eles permanecem em pé. O rei tornamente dá chance para eles, permanecem em pé. Era o céu dizendo: tem alguém que me representa aqui na Babilônia. E liderado por quem? Por Daniel. Mas não foi só isso não. A Bíblia diz também que Daniel, ele vai continuar as suas orações. E quem ora, incomoda. A Bíblia diz que os homens procuraram a ocasião contra Daniel, não toparam. A única forma que toparam em Daniel foi que Daniel orava. E por isso Daniel é lançado na cova dos leões. Mas ele representa o reino da nação de Israel muito bem. Como ele representa o reino da nação de Israel, eu imagino que os céus estão observando e diz para ele: se tiver esses homens na terra que me representam, eu poupo a vida deles. Porque naquela época existia muitos israelitas na nação da Babilônia, mas todos, ao chegar no regime do rei, ele se curvava
eles se curvavam. Porém, Daniel nunca se curvou a nenhum decreto da nação da Babilônia. E isso faz com que a gente seja tocado ao coração de Deus. Isso faz com que a gente mexa com o sentimento de Deus. Nenhum decreto satânico, nenhum decreto mundano, nenhum decreto humano nós devemos acatar e desrespeitar o decreto do nosso Senhor Jesus. Você pode se perguntar, mas nesses dias de hoje ainda existe característica que envolve esses três homens? Existe sim. E é por isso que eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Você pode se tornar como um desses três homens. Eu posso me tornar como um desses três homens. Eu posso muito bem me tornar como um desses três homens. Você pode se tornar como um desses três homens. Mas não para por aí não, existe o último homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó era um grande rico do Oriente. Não existia ninguém mais poderoso do que Jó na terra. Na terra de Uz, Jó era o homem que mandava e desmandava. Ele era riquíssimo, mas um belo dia, a Bíblia diz que Satanás, o adversário das nossas almas, está passeando nos céus. Passeando em forma de falar que a Bíblia diz, enquanto os filhos de Deus permearam nos céus, também veio Satanás. E o Senhor observa que Satanás está entre os anjos. Por que o Senhor observa que Satanás está entre os anjos? Por quê? Ele também é anjo, caído, mas é anjo. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz. Imagine aquele anjo resplandecente nos céus. E ele era o regente do coral do maior cortejo angelical. A Bíblia diz que um belo dia ele observa aqueles anjos cantando, mandando glória para os céus. E o Senhor se colocava de pé no seu trono e recebia. E a majestade do Senhor só aumentava e crescia. E cada vez que o Senhor se colocava de pé, os anjos continuavam no seu coral perfeito e belo. Satanás estava observando toda aquela cena. Algo que perfeito. Quando a voz daqueles anjos saía como voz perfeita. Não é como nós hoje, voz de taquara rachada, mas mesmo assim a gente louvamos ao Senhor. Aquela voz perfeita e bela, bonita, encantava o coração de Deus. Um dia Lúcifer disse, eu vou querer uma parte dessa adoração. Que coisa maravilhosa, coisa bela, isso não pode ser só direcionada para Deus. Quem rege sou eu quero um pouco também dessa glória. E quando Satanás está pensando isso, o Senhor que é onisciente, onipotente e onipresente. Na sua onisciência, ele sabe de tudo. Na sua onipotente, ele tem todo o poder. Na sua onipresença, ele está em todos os lugares. Ele estava no coração de Lúcifer. E o Senhor observa que o mal já está enraizado, porque ele disse, eu subirei acima de Deus, edificarei também um trono, e os anjos que louvam a Deus agora vão passar a me louvar. E Deus disse, não tem lugar para você aqui, Satanás, você tem que descer. E aquela glória, resplendor que era sobre ele, o Senhor arranca aquele brilho e lança ele no abismo profundo. Mas como ele é anjo, ele tem acesso a entrar nos céus. E quando os filhos de Deus, ou seja, os anjos do Senhor, entram nos céus, também com eles entra Satanás. Só que tem um problema. Quando Satanás entrou, ele é reconhecido por Deus, porque o brilho que os anjos têm já não tinha mais nele. E a Bíblia diz que o Senhor pergunta, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Por isso que eu disse que passeio é de Satanás. Aí o Senhor agora vai provar o homem na terra. O Senhor não revela para Jó nada. O Senhor não fala com Jó antes. O Senhor observa e disse, tu observaste o meu servo Jó. Aí Deus vai passar a característica que Jó tem. Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Um homem íntegro,
justo que se desvia do mal. Satanás vai responder dizendo: Deus, também como não pode ele ser fiel ao Senhor? Porque ele tem tudo. O Senhor abençoou ele em tudo. O Senhor não dá a ele falta de nada. Tudo o que Jó precisa, ele tem. Aliás, ele tem até coisa que ele não precisa. O Senhor disse: eu conheço quem é Jó. Agora observe, meus irmãos. O Senhor não se revela para Jó antes, dizendo que ele vai passar uma prova. O Senhor não disse para Jó antes que ele vai passar uma luta, como disse para nós hoje, né? O Senhor se revela e diz: olha, você vai passar uma grande prova, uma grande luta, mas eu estou contigo, não temas. Tantas vezes eu já vi o Senhor se revelar para a sua igreja e dizer: olha, irmão, você vai passar uma prova, mas não se preocupa, Deus está no meio. E a gente já se prepara para quando a prova chegar, a gente sabe: Deus está comigo. Mas com Jó foi diferente. O Senhor não falou nada para Jó. Ou seja, o Senhor disse: Satanás, vai e toca tudo o que ele tem e verás que ele não vai reclamar contra a minha majestade. Você sabe que o adversário é dado a ele o poder de destruir, matar e roubar. Ele vem como uma flecha, leva tudo o que Jó tem, materialmente falando. Jó vai para o pó, imaginando que está acontecendo um grande desastre na vida dele. Não tem nada. Jó perde tudo. Quando Jó perde tudo, eu imagino o coração de Jó pensou dizendo: tudo que eu tenho vem da parte de Deus. Eu não sou o homem que eu sou hoje por meu mérito ou porque eu mereço alguma coisa. Se eu tenho alguma coisa, é porque foi Deus que me abençoou. Eu quero que você reflita nessa mensagem e imagine tudo que você tem hoje. Não foi mérito seu. Tudo que você tem hoje foi Deus que te concedeu. Então não se preocupe se Deus arrancar algumas coisas. Não se preocupe que o Senhor tirar algumas coisas para te dar, acrescentar no futuro algo muito maior. Quem nunca perdeu algo e você aparentemente imaginava que era algo tão bom para a sua vida ser? Quem nunca perdeu alguma coisa e lá na frente Deus lhe deu algo poderoso? Quero contar um testemunho rapidinho aqui, que um dia eu tinha um carrinho vermelho velho. Esse Gol G4 eu comprei por 7 mil e gastei 9 mil nesse carro. Não tive lucro praticamente nenhum, só prejuízo. Um belo dia eu falei para minha esposa: eu vou vender esse carro velho. Ela disse: vamos ficar sem carro? Como é que nós vamos andar agora? Eu não aguento andar, assim de problema, eu não aguento andar. Eu falei: eu vou vender esse carro, que você até hoje só me deu prejuízo. Mas ela nunca imaginava que os prejuízos gastados era eu que gastava. 9 mil reais eu gastei nesse carrinho velho. Eu disse: eu não suporto mais, eu vou ter que vender esse carro. E eu fui abrir mão daquele carro. Vendi o carro. E eu passei quase ano andando de pé. Até que um dia o Senhor me abençoou com um carro do ano. Olha, observe, a gente perde algo e Deus nos dá algo muito precioso para nós. A mesma coisa, a provação que a gente passou quase um ano andando. Eu imagino que todos os dias passava na mente dela: ó, se a gente tivesse nosso carrinho mesmo velho, mas nós não estava andando. Ó, se nós tivéssemos nosso carrinho mesmo velho, nós não estava andando. Mas na minha mente nunca me passou isso. Eu sempre observei que Deus arrancou aquela lata velha da minha vida para que o Senhor pudesse me dar algo precioso, algo muito melhor do que eu imaginava, como o Senhor me concedeu. E quando Jó perde todos os bens materiais, eu creio que a população dizendo: olha, quem era Jó? Era um homem rico, agora está na miséria. Era um homem poderoso daqui do Oriente e agora está vivendo em miséria, perdeu tudo. Até os seus filhos morreram. Esse homem deve ter pecado contra Deus. Esse homem deve ter feito alguma coisa que o Senhor não se agradou e assim o Senhor permitiu que tudo que ele tivesse fosse levado. Mas não sabia que Jó estava sendo provado para mais tarde Jó ser citado no livro do profeta Ezequiel. Tiver um homem como Jó na terra,
Eu posso até destruir a terra, mas eu vou poupar a vida dele. Mas não parou por aí, não. A Bíblia diz que Jó ainda permaneceu ainda saudável e não blasfemou contra Deus. E novamente Satanás aparece nos céus e o Senhor fala para ele a proposta de não observar-se meu servo Jó. Satanás vai dizer, também como pode um homem não ser fiel ao Senhor tendo saúde? Aí chega o pior estado da vida de Jó. O Senhor diz, pode tocar na saúde dele, mas poupe a sua alma, Satanás. Satanás desce como um raio, porque é dado a ele o poder de matar, roubar e destruir. Satanás vem e destrói toda a saúde que Jó tinha. Jó vai para o pó, se coça com um caco de telha. A sua esposa, vendo a situação de Jó, disse, Jó, já era, Jó. Para você, só a morte. Não tem condições desse quadro ser revestido, Jó. E Jó, quando os demônios pensou que Jó ia blasfemar contra Deus, Jó levanta a sua voz e diz, como louca fala tu, mulher. Deus me deu, Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O céu se alegra, irmãos. Os céus ficam em festa quando vê homens como eu, como você, sendo fiel a Deus nesse momento mais difícil das nossas vidas. Eu quero que você entenda isso hoje. Você pode passar por um momento tão difícil da sua vida, mas nunca negue ao Senhor Jesus. Nunca deixe com que Satanás venha roubar a sua fé, nem a sua fidelidade com Deus. Eu quero que você entenda. Então, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles foram referência de respeito ao reino de Deus. Então, Deus levantou o profeta Ezequiel e disse para ele, Ezequiel, se eu destruir uma nação e se eu topar esses três homens morando nela, eu não vou deixar de não destruir, mas eu vou poupar a vida deles. Esse arrudeio que eu fiz para te dizer a seguinte coisa. Você que ficou até agora nesse vídeo é porque você está ouvindo a palavra de Deus e o Senhor está falando contigo. Mas eu quero que você se aproxime mais um pouco daqui. Eu tenho as últimas notícias para ajustar esse vídeo para que você entenda. A destruição e o fim vem. Todo fim vem. A Bíblia diz que todo o fim vem. Todas as coisas. O fim vem para todas as coisas. Mas observe que Deus sempre ele vai poupar alguém. O Senhor disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu dizendo, Senhor, se tiver justo naquela terra, o Senhor destrói. Ele disse, não, eu vou livrar. Mas não tem. E Abraão foi descendo, chegou até 5 justos. Deus disse, não tem. Mas, como a minha palavra não pode voltar atrás, eu tenho que livrar alguém. E Deus livrou quem? O Senhor livrou Ló e a sua família. Toda a destruição que Deus destrói, sempre Deus livra alguém. Observe quando eu comecei o vídeo, o Senhor destruiu a nação com água, mas ele livrou alguém. Livrou Noé e a sua família. Deus vai destruir este mundo, mas observe, Deus vai livrar alguém. É notório que o fim vem, é notório que o fim termine, mas Deus vai livrar alguém. E esse alguém que o Senhor está dizendo, eu quero te livrar deste fim. Eu quero livrar a sua alma da destruição. Eu quero livrar a sua alma do fogo eterno. Eu quero livrar a sua alma da perdição. Então, nesse dia de hoje, observe esta palavra, meu irmão. Observe, meu querido. Todo fim é notório, mas Deus sempre livra alguém. E esse alguém é você que Deus quer livrar. Esse alguém é a sua família que Deus quer livrar. Esse alguém é a sua casa que Deus quer livrar. Então, observe. Se entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Observe, seja fiel a Ele. Seja honesto a Ele. Porque Ele vai olhar do céu e vai dizer, eu vou destruir a terra, mas eu vou livrar aqueles que representam o meu reino. Daniel, Jó e Noé já se foram. É a minha história
É a sua história que está em jogo agora. Tenha amparar com Deus. O amparado que Deus vai olhar do céu e vai dizer: eu vou destruir, mas eu vou livrar você. Eu vou destruir, mas eu vou livrar você. O arrebatamento vai vir, meus irmãos. Mas Deus está dizendo: eu livro um povo em meio à calamidade. Eu livro uma geração em meio à calamidade. Tome posse, deixe Deus livrar você. Que os céus reconheçam que existe você na terra, que dá referência aos céus. Eu quero orar pela sua vida. Todo final dos meus vídeos, eu quero orar por você, para que você persevere na presença do Senhor. E se você ainda não é um cristão, não confessou a fé em Cristo Jesus ainda, você tem a oportunidade de onde você estiver, curvar a sua cabeça e aceitar Jesus como Salvador da sua alma. Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, toma essa pessoa, meu Pai, que já fez uma aliança contigo. O Senhor, meu Pai, vai fazer com que ele dê testemunho nos céus, como Jó, como Noel e como Daniel. Essa pessoa, meu Pai, não fez uma aliança contigo, e agora ela está fazendo, meu Pai. Eu coloco ela nas tuas mãos. Que o Senhor perdoe os seus pecados. Que o Senhor sare a sua terra. Que ela venha a partir de hoje ser um canal de bênção na tua presença. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe essa nação, abençoe a sua casa. E que a graça do Senhor te alcance em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para a pessoa que você ama. Você quer que ele ouça essa palavra assim como você ouviu. Compartilhe. Deixe Deus te usar. Que os céus te recompensem em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica na paz.